A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que alegria podermos compartilhar as verdades da palavra de Deus. Eu creio que a palavra de Deus transforma, ela é viva, ela traz fé ao nosso coração, ela é alimento espiritual para nós. E não é por acaso que você está aqui. Deus quer falar com você. Tem algo da parte de Deus para você hoje. Deus quer ministrar uma palavra viva ao seu coração nesse dia. Por isso você está aqui hoje. Por isso Deus te conectou aqui. Com certeza para que você possa receber uma palavra viva da parte de Deus. E hoje vamos começar a compartilhar o livro de Salmos. Com certeza serão palavras edificadoras, experiências que homens tiveram, que eles escreveram para nós, para que a gente possa ser alimentado, inspirado espiritualmente, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos pedir para que o Espírito Santo tenha total liberdade de falar, total liberdade de ministrar aos nossos corações. Pai, nessa hora nós apenas nos voltamos na plena certeza da fé de que o Senhor pode falar conosco por meio da Tua palavra. Dá-nos discernimento espiritual. Dá que os nossos olhos sejam abertos, dá que possamos ver o Senhor e sermos transformados pelo Senhor de uma maneira poderosa e gloriosa, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém. Aleluia. Se você está aqui ao vivo comigo, compartilhe com alguém essa live. Deixe que outras pessoas possam receber algo da parte de Deus através dessa ministração, através da palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Jesus. Eu creio no poder da palavra. Eu creio muito que Deus faz por meio da sua palavra. E hoje, então, eu quero compartilhar acerca dos Salmos, né? Esse livro tão poderoso da palavra de Deus, né? Os Salmos é um livro poético, na verdade é um dos 5 livros poéticos, né? Nós já falamos de Jó, que é o primeiro, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, são livros poéticos e que os salmos são usados hoje como oração, como canções. O próprio nome salmo significa cantar, significa criar música, então tem a ver com certeza com canções. Por isso que os salmos são usados, né, para cantar, né? A Bíblia diz também que nós somos cheios do Espírito Santo quando nós falamos com salmos, né? Entoando e louvando com hinos e cânticos espirituais. Então você vê que o ato de nós proclamarmos os salmos, nós somos cheios do Espírito. Então os salmos têm a ver também com aquilo que nós falamos, nós liberamos, né? Quando nós pegamos esses salmos e declaramos, a Bíblia diz que nós somos cheios do Espírito Santo. E se os salmos são palavras de Deus, então quando nós declaramos os salmos, nós estamos também sendo cheios do Espírito Santo. Então, se você quer ser cheio do Espírito Santo, pegue a palavra, fale a palavra, declare a palavra, e você vai ver que seu coração vai se encher, né? Claro que nós somos cheios de fé quando nós ouvimos a palavra de Cristo, mas também nós somos cheios quando nós declaramos, quando nós falamos a palavra de Deus. Então, os salmos, também Paulo nos ensina que nós devemos falar os salmos. Mas em Colossenses, fala que nós devemos ser aqueles que louvamos ao Senhor com salmos, né? Então, ali, capítulo 3, versículo 16, nos fala para nós louvarmos a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, aquele que tem Cristo habitando nele é também aquele que canta os salmos, que declaram as verdades dos salmos em o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Então, sabe, meu coração já se enche de fé e de alegria só de começar a compartilhar desse livro tão poderoso da palavra de Deus, porque nos mostra homens também que tiveram experiências com Deus. Esses salmos, na verdade, são frutos de experiências que homens tiveram com Deus e que, de fato, eles transformaram essas experiências em palavras, em canções, né? Aqui nós temos, agora o Fábio entrou aqui agora, né? Ele é um músico, ele faz músicas, né? Então, aquelas nossas experiências resultam também em canções,
Os salmos, então, são frutos de homens que tiveram experiências e que tiveram momentos de medo, momentos de perseguição, momentos de aflição, momentos de crise. Nós vamos ver que são pessoas normais, como nós, mas nessas experiências eles declararam o socorro de Deus, declararam que o Senhor era o sustento, era como os montes de Sião, né? Que o Senhor é aquele que protegia, que guardava eles. Eles tiveram experiências ao ponto de dizer que eles queriam apenas estar na casa do Senhor para todo sempre, não é? Porque foram experiências que eles tiveram e que agora, então, foram transformados em palavras. E, claro, são 150 salmos e nós estamos compartilhando histórias bíblicas durante todo esse ano, 365 histórias bíblicas. Porém, não dá para eu compartilhar os 150 salmos com você. Mas nós vamos destacar alguns que nós vamos compartilhar nesses próximos dias. E vai ser uma grande bênção compartilhar dessas verdades da palavra de Deus com você. Com certeza seu coração vai ser inspirado, seu coração vai ser aquecido pela palavra de Deus, né? Então, só para você saber, a grande parte dos salmos foi escrita por Davi. Na verdade, 73, quase a metade dos salmos foi escrita por Davi. Então a gente vai também compartilhar e ler alguns salmos que Davi escreveu, né? Asaf também, que foi encarregado da música ali no tempo de Davi, escreveu 12, né? Os filhos de Corá também, que estavam ali no templo, escreveram 11, Salomão 2, Moisés 1, Emã 1, Etan 1, e os outros não têm autoria definida, mas com certeza tem muita edificação para nós, né? Então tem algo da parte de Deus para ser ministrado ao nosso coração, em nome de Jesus. Então eu fiz essa pequena explicação do livro de Salmos para nós entrarmos agora e compartilharmos alguns salmos com você nessa live de hoje. E o primeiro que eu gostaria de compartilhar é o Salmo primeiro. É o Salmo 1. Aleluia! Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, o texto começa dizendo, felizes. Quem são os felizes? São aqueles que não andam no conselho dos ímpios. Então, os ímpios dão conselhos. Os ímpios têm uma mentalidade. Você vai ser feliz se você não andar na mentalidade do mundo, na mentalidade dos ímpios. Mas se você andar no conselho do Senhor, você vai ser feliz. Então, felizes são aqueles que não andam no que o mundo anda, como no mundo pensa, porque o mundo é contra Deus. Nós temos que ser aqueles que permanecem na palavra. Por isso você está aqui hoje, não tenho dúvida de que você quer aprender da palavra, que você quer receber da palavra, você quer um conselho da palavra. Então você vai ser feliz. Não se detém nos caminhos dos pecadores. O pecador também tem caminhos. Mas lembra que Jesus é o quê? É o caminho, a verdade e a vida. Então se Jesus é o caminho, eu não ando pelo caminho dos pecadores. Eu ando no caminho. E o caminho é Cristo. Eu ando nele. Eu permaneço nele. E nem se assento na roda dos escarnecedores. Às vezes as pessoas têm dúvida quanto a isso. Não significa que eu não posso me assentar com aquela pessoa que é ímpia, que ainda não conheceu Jesus. Eu posso fazer isso. Até porque eu devo pregar para essa pessoa, eu devo levar Cristo para ela, mas eu não devo me assentar em rodas que estão escarnecendo da palavra de Deus, estão falando mal de Cristo, estão contra Cristo. Então aqui agora eu me posiciono. Você entende? Então, não se assentar na roda dos escarnecedores é não se assentar para ser aqueles que estão zombando, escarnecendo das coisas espirituais, das coisas de Deus. Aí nós não podemos realmente se assentar. Mas claro, nós devemos ter acesso a essas pessoas que não conhecem o Senhor e se assentar com elas para levar a mensagem de Cristo, né? Tanto é que Jesus foi acusado de comer com os publicanos e pecadores, mas ele foi lá para levar realmente a mensagem de salvação para eles. Então, nesse aspecto nós fazemos, mas não no aspecto de estarmos
ali com aqueles que estão zombando de Deus, né? Versículo 2: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Uau! Então antes o seu coração está naquilo que o Senhor nos ensina, está nas coisas espirituais. Você que está aqui me ouvindo, com certeza você é um desses que tem um prazer na palavra de Deus, né? E que você usa a palavra então para você meditar de dia e de noite. Foi isso que Deus ensinou a Josué: medita na palavra, né? Tenha a palavra sempre ao seu coração, né? Por quê? Porque é assim que nós vamos ter força espiritual, é assim que nós vamos vencer as batalhas, é assim que nós vamos permanecer. E aí nós temos o versículo 3, o versículo chave desse salmo. E esse que então, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, que colocou o seu prazer no Senhor. Ele é como árvore. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, e que no devido tempo dá o seu fruto. Vai chegar o tempo do fruto. Mas você precisa ser essa árvore. Dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Por que não murcha? Por que a sua vida continua revigorante, cheia de alegria, cheia de paz? E tudo quanto ele faz será o quê? Bem sucedido, porque nós estamos conectados, nós estamos junto às águas. Se você está junto à fonte, você vai ser essa árvore plantada. Essa fonte é Jesus, essa fonte é Cristo. A Bíblia diz que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Então existe agora uma fonte espiritual. E porque eu estou conectado com o Senhor, porque eu estou nele, agora eu sou como essa árvore plantada, junto a correntes de águas. E onde a água, a vida. Então agora eu dou o fruto no tempo certo. A minha folhagem não murcha. E tudo quanto eu faço, sou bem sucedido. Sabe de uma coisa? O nosso sucesso está em permanecer junto às águas. Sendo cheio do Espírito. Sendo cheio da palavra. É junto às águas que nós somos essas árvores plantadas. E que então agora nós podemos produzir muitos frutos. Frutos abundantes. E aí tem um outro texto que também fala da árvore plantada. Está lá em Jeremias capítulo 17, versículo 7, que diz: bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Uau, porque agora eu tenho as minhas raízes, porque eu confio no Senhor, então as minhas raízes estão nele, então eu recebo alimento. E aí então, enquanto o mundo está passando por crise, porque o calor é a seca, é a falta, eu não estou. Por quê? Porque eu estou conectado, eu estou junto com aquele que é a fonte de vida. E por eu estar junto à fonte, não importa como está ao derredor, não importa se está seco ao derredor, o importante é que se eu estou conectado junto à fonte, então a minha folha sempre vai ficar verde. E minha vida vai ser sempre uma expressão de vida. Que isso é poderoso quando você vê, então, uma árvore no meio do deserto, ao lado seco, mas ali as folhas verdes. Isso nos fala que essa árvore tem raízes. E essas raízes estão conectadas às fontes. As raízes são profundas. Elas chegam até as fontes de água. Então você vai ver ali o destaque. Então Deus vai te colocar numa posição de destaque. Uma vez que seu coração está confiante no Senhor, em que você confia no Senhor, você está junto às águas, junto às fontes. E olha, e mesmo no ano da sequidão, mesmo no ano da crise, em que estão dizendo crise, eu quero dizer, você não vai deixar de dar frutos. Você não vai deixar de avançar, você não vai deixar de crescer, de se multiplicar e de prosperar em nome de Jesus. Por quê? Porque você está junto à fonte, você está junto a Ele, junto a Cristo, junto ao Senhor. E aí então o texto continua dizendo: os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios
perecerá. Então vejam, então você é essa árvore plantada. Agora, os ímpios não são assim. Eles são como palha, que o vento dispersa, ou seja, ele perdeu a força, essa folha caiu, e agora é apenas uma palha. E agora ela se vai. Ela não tem firmeza. O ímpio não tem firmeza que aqueles que conhecem o Senhor têm. Então, aqui olha a comparação. Para com os filhos de Deus, para aqueles que entregaram suas vidas para o Senhor, então eles são como árvores plantadas junto aos ribeiros. Mas os ímpios que ainda não tiveram experiência com o Senhor são como palhas. Eles são levados por todo tipo de vento. Eles não têm raízes, eles não estão firmes, eles não dão frutos. Mas nós não. Nós podemos sim dar frutos. E nós andamos no caminho do justo, porque o caminho do justo é o caminho de Cristo. E nós estamos em Cristo. Então nós estamos nesse caminho de vitória em nome de Jesus. Então eu vim aqui dizer para você hoje que você é essa árvore plantada e você vai ser bem sucedido em tudo que você colocar as mãos em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Vamos lá agora para o Salmo 3 e o Salmo 4. Porque são salmos que mostram a confiança. Especificamente o Salmo 3 é um salmo de Davi, quando ele está fugindo de Absalão, mas mostra a confiança dele diante da adversidade que está passando. Né? Seu filho persegue, ele lá deixa o reino, foge. E então você percebe isso na história, nós já falamos sobre isso nesses dias, sobre a história de Absalão, que usurpa o trono de Davi, né, de uma forma muito rebelde. Mas logo lá na frente, Deus muda as circunstâncias e Davi volta ao trono. Mas diante desse tempo de fuga que ele está passando, ele escreve então esse salmo. E a Bíblia diz lá, capítulo 3, versículo 1, Salmo 3, né? Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. Uau! Então, às vezes você está passando por momentos assim, em que adversários, talvez até mesmo pessoas, né? Eu sei que nós temos adversários espirituais, inimigos, nosso inimigo não é contra carne, não é carne e sangue, não é? Mas contra principados e potestades. Mas eu sei que o diabo também usa pessoas, não é verdade? E que se levantam para criticar, para zombar da sua fé, para falar mal daquilo que você acredita. Então, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos que levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Olha, você pensa que você vai ser salvo, você não vai ser salvo dessa, você não vai sair dessa, não tem como você sair dessa, né? E são pessoas que questionam a nossa fé, mas nós sabemos que a nossa confiança está no Senhor, a nossa esperança está em Deus, e por isso nós permanecemos firmes como uma árvore plantada, não é? Junto às águas que nós falamos no Salmo 1. Porém, olha a resposta de Davi, que deve ser a nossa resposta, versículo 3. Porém tu, Senhor, és meu escudo, és a minha glória, e que exaltas a minha cabeça. Então veja, Davi fala, olha, o Senhor é meu escudo, o Senhor é minha proteção. Então se o Senhor é minha proteção, não há nada que vai me deter, não há nada que vai me paralisar, não há dados inflamados do inimigo que vão me acertar, porque o Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha proteção. Eu quero dizer e declarar para você, Deus é a sua proteção nesses dias. Deus é o seu escudo nos dias da aflição. Deus é aquele que te protege. Deus está à sua frente, te guardando, te protegendo. Há anjos dos céus ao seu redor para te guardar, para te proteger, para te livrar do mal. Em nome do Senhor Jesus. Quantos creem, digam amém. Então, eu creio nisso. Eu creio que você é guardado. Deixa eu ouvir aqui o seu amém. Então, sabe, eu creio nisso. Eu creio num Deus que nos guarda, que é o nosso escudo. E Davi está declarando isso. Senhor é o meu escudo. Havia uma declaração, havia uma canção aqui de fé. É crer que Deus iria guardá-lo. Versículo 4. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte
me responde. Então veja, eu clamo diante da minha crise, mas eu tenho um Deus que me responde. Eu clamo ao Senhor e Ele me ouve. Entende? Então você tem alguém que vai te ouvir. Existe um Deus que está atento para te ouvir. Se você clamar, você vai ser ouvido. É isso que o salmista escreveu, é isso que Davi escreveu aqui no Salmo 3, versículo 4. Eu com a minha voz clamo, mas o Senhor me responde. Versículo 5, e é um ponto que eu quero destacar aqui hoje, eu quero falar. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Porque deixa eu te dizer, Davi estava num momento de crise aqui. Absalão usurpou o trono. Os inimigos se levantaram contra Davi. Aqueles que estavam com Davi, agora muitos deles não estão. Agora, um momento de aflição que ele estava vivendo. Ele teve que fugir do seu próprio filho. Olha a crise, olha o problema. Então veja, diante do problema, qual que é a nossa tendência? Perder o sono. Ficarmos com medo, ficarmos preocupados, ficarmos ansiosos. Mas Davi está dizendo, eu deito, mesmo diante da minha crise, mesmo diante da minha guerra, mesmo diante da minha luta que eu estou vivendo. Davi está dizendo, eu deito-me e pego no sono. Deixa eu te dizer, você vai dormir o sono do justo. Você vai deitar e vai dormir. A noite foi feita para você descansar, para você dormir. Então você vai deitar e você vai dormir, vai pegar no sono e vai acordar. Por quê? Porque o Senhor te sustenta. Porque o Senhor é que te sustenta. Então apenas descanse. Apenas chega em casa depois de um dia de trabalho, depois de um dia talvez cansativo de tantos afazeres, e descansa. Não deixe que as preocupações dessa vida te tirem o sono, te impeça de descansar. Mas creia na palavra de Deus. Esses salmos é para você. É para você se apropriar, que é para você essa verdade. E você pode declarar, eu deito, e pego no sono, e acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Veja, então o medo nos tira o sono. O medo do amanhã, o medo de como eu vou fazer as coisas, como eu vou pagar as contas, de como essa circunstância vai ser mudada, como eu vou escapar dessa situação que eu estou vivendo. Então veja, o medo tenta nos impedir de descansar. Mas Davi está dizendo, eu deito e logo pego no sono. E eu acordo porque o Senhor me sustenta. Pela noite, talvez escura, eu sou guardado, eu sou sustentado. Deus está comigo. Isso é maravilhoso, isso é poderoso. Não é verdade? É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebra os dentes. Ou seja, a minha luta não é minha, é tua. E o Senhor me dá a vitória. E o Senhor que vence por mim. É o Senhor que levanta e me salva e me tira dessa. Do Senhor é a salvação. E sobre o teu povo a tua bênção. Aleluia! É o Senhor que nos dá o livramento. É o Senhor que nos dá a salvação dos nossos problemas, das nossas crises. Ele é nosso escape. Mas Ele também diz aqui, isso precisa estar muito claro dentro de você. Sobre o teu povo, a tua bênção. Quantos aqui são o povo do Senhor? Nós somos da fé. Quem é da fé tem a bênção de Abraão, não é verdade? Então nós somos abençoados. Você pode escrever aí, eu sou abençoado. Eu vou colocar até aqui, eu sou muito abençoado. Eu vou escrever. Davi escreveu, eu vou escrever aqui para que você seja testemunha do que eu creio. Eu sou muito abençoado. Porque se aqui está dizendo sobre o povo de Deus, a bênção, então eu sou povo de Deus. E se eu sou povo de Deus, então sobre mim está escrito que eu tenho a bênção. Eu tenho a bênção de Deus. Você tem a bênção de Deus. Você carrega a bênção de Deus. Você sai hoje como um abençoado para o seu trabalho, para tudo que você vai fazer hoje. Você sai com a bênção de Deus. Aleluia! Você pode sair com essa fé hoje, na plena certeza de que você é muito abençoado. Aleluia! Amém, Michele? Você é muito abençoado. Murá, você é abençoado. O Fábio, você é muito abençoado. Aleluia! Lélia, sim, verdade, você é abençoada.
muito abençoada em nome de Jesus. Sabe, nós temos que ter essa certeza, essa fé. Peraí, eu estou saindo para um dia, mais um dia, para viver esse dia com a bênção do Senhor, com o favor de Deus. Eu tenho a bênção sobre mim. Há uma cachoeira da graça de Deus descendo sobre mim todos os dias. Esse é o Salmo 3. É o Salmo da confiança de Davi. No meio da perseguição, no meio da luta, no meio da crise. Aleluia! Glória a Deus! E o último salmo que eu quero compartilhar hoje é o Salmo 4, que também nos fala de confiança, de confiarmos no Senhor. Eu estou falando para os irmãos, já falei, né? Que nós vamos compartilhar os 150 salmos aqui nesses dias, próximos dias, mas eu vou escolher alguns. E esses para te inspirar, para trazer alimento espiritual para a sua vida, em nome de Jesus. Então vai ser uma grande bênção nesses próximos dias. Prepare-se para ser alimentado com essas verdades desses salmos da palavra de Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. E já aproveitando aqui, no mês de julho, do dia 1º ao dia 31, nós vamos compartilhar todos os dias o livro de Provérbios. Para cada dia, nós vamos compartilhar um capítulo. Nós vamos pegar algum texto, né? Não necessariamente ler todo o capítulo, mas nós vamos ter a sabedoria de Deus. Prepare-se para o mês de julho, que vai ser um mês destinado a termos sabedoria. Sabe, uma coisa é uma coisa chave. Eu já estou meditando no que eu vou compartilhar, né, ali no próximo mês, e a partir da semana que vem nós vamos compartilhar todos os dias. Dia 1º de julho vai ser o primeiro capítulo de Provérbios, assim até o 31, porque são 31 capítulos o livro de Provérbios, até o dia 31 de julho. Nós vamos adquirir sabedoria. Nós vamos ser um povo sábio. Nosso grande problema das crises que nós enfrentamos, a maioria delas, é porque temos falta de sabedoria. E Deus vai nos encher de sabedoria. E a nossa sorte vai ser mudada. E você vai ter a metade do ano aí, final, com sabedoria que você nunca teve. A graça de dar as respostas que você nunca deu. Porque você vai ser cheio da palavra aqui. Em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém. E aproveite já para chamar alguém para estar com você também, para ouvir sobre as sabedorias de Deus na sua palavra, em nome de Jesus. Mas voltando para cá. Salmo 4. Responde-me quando clamo, ó Deus, a minha justiça. Na angústia me tem aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Responde-me quando clamo, ó Deus, na minha justiça. O Deus da minha justiça, na angústia, me tens aliviado. Ou seja, no momento da angústia, é Deus que traz o alívio. É Deus que traz, respirar, a paz. É Deus que tem misericórdia de mim. É Deus também que ouve a nossa oração. Então quer dizer, Deus ouve a sua oração. Deus vai responder cada uma delas. Nem sempre é na mesma hora. Às vezes demora um pouco, mas eu tenho certeza, vai ser respondida. A sua oração será respondida para o Senhor. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabeis, pois, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Então, Deus faz distinção. Distinção entre aqueles que entregaram suas vidas a ele ou não. Então, aqueles que entregaram e que agora são filhos dele, o Senhor ouve. Ouve quando nós clamamos. O que mais diz? Irai-vos, não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ou seja, há momentos que nós podemos ficar indignados, mas não devemos levar isso para o coração e isso se tornar ali uma amargura, um rancor, até mesmo um ódio. Não, nós não somos assim. Então, nós, claro, ficamos indignados em situações que nós vivemos nessa terra. Porém, nós não devemos pecar. Oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Né? Confie no Senhor. Creia. Claro, o sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. É Cristo Jesus. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto.
Ou seja, é o Senhor que vai trazer luz, luz para nós, luz para os nossos caminhos. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles. Quando lhes há fartura de cereal e de vinho, ou seja, quando o ímpio tem fartura, tem prosperidade, ainda assim a minha alegria é maior do que a deles. Porque é uma alegria espiritual. Você tem uma alegria da parte de Deus. Você tem uma alegria que o mundo não tem. Você tem uma alegria que aqueles que ainda não conheceram o Senhor Jesus ainda não têm. É uma alegria sobrenatural. Por isso você deve se alegrar no Senhor. Por isso você deve se alegrar no Senhor, que é a sua força. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E aí, para finalizar, o versículo 8. Só para deixar ainda mais forte essa mensagem. O salmista então escreve: em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Tanto o Salmo 3 quanto o Salmo 4, nós vemos um destaque para se deitar e para repousar, porque nós confiamos no Senhor. Então, em paz me deito e logo, eu não fico demorando para dormir, e logo pego no sono, e eu durmo em paz, mesmo que há aflições, mesmo que há perseguições, mesmo que há momentos difíceis, mesmo que há momentos em que eu se indigno com algumas situações que estou passando na vida. Eu quero dizer algo: eu deito em paz. E isso é algo que nós precisamos aprender. Descansar no Senhor, deitar e logo pegar no sono. Porque, Senhor, só Tu me faz repousar seguro. Ou seja, o Senhor é minha segurança. Por que eu posso dormir? Por que eu posso descansar? Porque eu estou seguro. Eu estou guardado. Eu estou protegido pelo Senhor. O Senhor é aquele que me guarda. Você está seguro. Você pode descansar, sim. Você pode dormir, sim. Você pode deitar em paz, sim. Porque você está seguro. Seguro no Senhor. Você está guardado nele. Você está seguro no Senhor. Você pode descansar. Viu, Letícia? Você pode descansar no Senhor. Você pode deitar e você pode descansar em paz. Porque você está seguro. Você está nele. Você está protegido pelo Senhor de uma forma especial, de uma forma poderosa, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Que salmos poderosos. Hoje nós compartilhamos, então, esses 3 salmos. O primeiro, o terceiro e o quarto. E nesses próximos dias eu vou compartilhar mais alguns com vocês. Porque eu creio que vai ser inspiração, edificação e fé para você. Em nome do Senhor Jesus. Deixa eu orar por você, para que o Espírito Santo possa te fortalecer. Em nome do Senhor Jesus. Pai, nessa hora eu oro pelos meus irmãos, crendo que o Senhor é por eles, crendo que o Senhor faz o extraordinário na vida deles. Eu oro para que o Espírito Santo possa se mover de uma forma tão poderosa e tão gloriosa na vida deles. Pai, eu oro para que o Senhor faça grandes coisas. Eu oro para que o Senhor possa realizar grandes milagres da parte do Senhor na vida dos meus irmãos. E que eles possam descansar no Senhor. Que eles possam estar seguros no Senhor. Na fé e na certeza de que o Senhor é por eles. Na fé e na certeza de que o Senhor cuida deles. E que eles podem, então, dormir em paz. E descansar no Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro para que o Teu Espírito Santo se mova de uma forma especial, de uma forma tremenda no coração deles. E que eles possam descansar no Senhor. E eles possam entender que eles são como árvore plantada junto à corrente de águas, e que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quando eles fazem, eles são bem-sucedidos no Senhor. Então eles têm a firmeza de uma árvore que tem raízes, em nome do Senhor Jesus, e que os planos do Senhor não vão ser frustrados na vida deles, e que eles vão desfrutar de bênçãos e mais bênçãos da parte do Senhor, porque eles já são abençoados em Cristo Jesus. Se você crê, diga amém, amém e amém, aleluia, glória a Deus. Irmãos, enquanto eu orava aqui, Deus me deu uma impressão para nós levarmos essa mensagem para alguém. Talvez, enquanto nós ministrávamos aqui, você se lembrou de pessoas que estão precisando descansar, estão precisando dessa palavra. Talvez Deus se lembrou de pessoas agora mesmo. Talvez Deus colocou no seu coração pessoas que precisam ouvir essa mensagem porque não estão conseguindo descansar mais.
estão precisando de remédios para dormir, talvez estão passando por momentos de muita aflição, de muita perseguição, ou de muitas crises, talvez está no tempo da sequidão, em algum aspecto da vida, mas eles podem continuar florescendo e dando frutos. Então, você que chegou até aqui comigo, né, que perseverou até o fim, talvez o Espírito Santo vai te levar a lembrar de pessoas que precisam ouvir esses salmos e vai trazer refrigério para a vida delas. Uma mensagem de fé como essa, como trouxe para nós, nosso coração. Então eu gostaria que você compartilhasse. Eu vou deixar salvo aqui no Instagram, como também eu deixo no YouTube. E você pode, então, encaminhar essa mensagem, falar, olha, eu senti no meu coração, enquanto eu ouvi essa palavra, que essa palavra também é para você. E você vai ser um canal de Deus. Você vai ser um instrumento de Deus para ministrar na vida de alguém uma palavra. Veja, ela não está aqui ao vivo. Talvez ela nem está imaginando. E de repente a palavra chega. E de repente ela é tocada por Deus. E o Senhor dá uma fé. Talvez é a palavra que ela precisava ouvir no dia de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Posso contar com você? Posso contar com a sua fé? Talvez é uma pessoa. Talvez são 10 pessoas. Talvez você queira colocar no grupo da família. Não sei. Apenas seja um instrumento de Deus para levar essa mensagem. Porque eu sei que muitos outros vão ser alcançados por essa palavra. Que é apenas uma semente que vai se multiplicar mais e mais em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Estamos juntos, amo vocês. Não deixe de orar por mim, pela minha casa, né? Em nome do Senhor Jesus, tá bom? E não deixe de compartilhar o que você tem recebido aqui. Muitas pessoas vão também receber da parte de Deus, em nome de Jesus. Amo vocês e até amanhã, em nome de Jesus.